porquanto com dores o dei à luz. Versículo 10. Porque Jabes invocou o nome do Deus de Israel, dizendo: se me abençoares muitíssimo, e meus termos amplificares, e a tua mão for comigo, e fizer que do mal eu não seja afligido. E Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. Agora eu vou ler numa outra versão, meus irmãos, que é a versão Mensagem, tá? Os irmãos que conhecem, ela é uma versão muito parecida com a NTLH, né, a nova tradução na linguagem de hoje, porém, ela acaba sendo um pouquinho mais legível. Diz assim na versão A Mensagem, os irmãos acompanham 9 e 10, diz assim, ó: Jabes se destacou entre seus irmãos e era muito respeitado. Sua mãe lhe deu o nome de Jabes. Ah, que dor! Pensando, foi um parto difícil, dei à luz com fortes dores. Jabes orou ao Senhor de Israel, e a oração dele foi a seguinte: abençoa-me sim, abençoa-me, dai-me terras, grandes extensões de terra, proteja-me com a tua presença, livra-me do mal. E Deus atendeu o seu pedido. Pode tomar o seu assento, meu irmão. Nós vamos falar hoje aqui sobre oração, e cremos sim que a oração é a respiração da alma do crente, né? Todo cristão que é cristão, ele tem que orar. Se não estiver orando, ele não está bem na sua vida espiritual. Eu não oro simplesmente porque é prazeroso, dizendo, ó, que bom que eu vou orar hoje, né? Então você trabalhou, bota as mulheres que trabalham fora e ainda chega em casa, tem o serviço do lar, né? Então trabalhou das 8 às 6 da tarde, chegou em casa às 7, 7h30 por causa do trânsito, foi tomar o banho, comeu alguma coisa, 8h30 da noite tem a casa toda para ajeitar ainda. Aí vai ajeitar a casa, termina às 10, às vezes tem que fazer a comida para o outro dia e ainda tem que orar. Aí você pensa, não, mas como é que eu vou orar se o meu afazer diário está muito complicado, está muito complexo? O horário parece que não está batendo. O pessoal diz assim, todo mundo tem 24 horas. Sim, realmente, irmãos, todo mundo tem 24 horas. Mas as minhas 24 horas é diferente da sua, que é diferente do seu vizinho. Todos nós, independente da carga horária, das nossas obrigações diárias, nós temos sim, irmãos, o dever de orar. Porque se nós não orarmos, não tem como nós falarmos com Deus. Não tem como nós pedirmos alguma coisa para o Senhor, a não ser por meio da oração. E a oração, eu tenho que orar, mais uma vez, não é porque é prazeroso, mas é porque eu sou um crente maduro na fé, e sei que para mim avançar espiritualmente, eu tenho que passar pelo crivo da oração e da palavra. Não é simplesmente orar porque está me sobrando tempo, não é orar porque eu tenho que tirar um tempo para fazer isso. Nós que somos cristãos, principalmente aqueles do culto de terça, aqueles da escola bíblica dominical, né? Nós do culto de ensino, nós temos que entender, e eu creio que a maioria entende isso, que nós não somos crianças, que vivemos naquele primeiro amor, levados somente pelos impulsos da emoção. Não, nós não somos essas pessoas. Aquelas pessoas, ou melhor dizer, aquelas pessoas que agem somente pelo impulso do prazer é criança, irmão. Criança, ela age, você vai entender o que eu estou falando, criança, ela vai agir somente pelo impulso do prazer. Todo ser humano, ele age sim pelo impulso do prazer. Porém, o ser humano, o adulto, ele tem suas responsabilidades. Nós temos que prestar conta de alguma coisa. Ou, pelo menos, todo adulto cristão que se preze tem suas responsabilidades. Agora, a criança não. A criança, ela vive pelo impulso. Você vê uma criança, quando nasce, está ali com 1, 2 mesinhos, ela não tem senso do que é o que na vida. Ela simplesmente quer comer, ela chora. Se você não dá, o que ela faz? Ela berra. Por quê? Porque ela age pelo impulso do prazer.
Mas nós que somos crentes espirituais, irmãos, nós que buscamos ao Senhor, nós que buscamos melhorar a cada dia, nós agimos pelo senso da responsabilidade. E para mim ser um cristão tangido pelo senso da responsabilidade, eu tenho sim que ser uma pessoa de oração. Oração, ela não é obrigação, oração é a comunicação com Deus. Aleluia. E como é bom a gente se comunicar com Deus, irmão. Como é bom a gente saber que nós temos livre acesso sempre. Como é bom. Nós vamos tirar algumas lições aqui da história de Jabes. Se você puder manter sua Bíblia aberta, mantenha a sua Bíblia aberta. Você vai ver que Jabes, em algumas lições Jabes, outras Jabés, né? É indiferente a pronúncia para nós aqui no português, né? Mas o nome dele quer dizer que com dor de parto nasci, ou com dores. Ele tinha um estigma dentro já do nome dele. E você vai ver que Jabes, ele vai falar com Deus, e você vai dizer o seguinte, olhando numa visão bem breve, na visão de Jabes, você vai chegar à seguinte conclusão. Jabes simplesmente pediu coisas materiais e foi atendido. A grosso modo, nós temos 2 versículos, somente 2 versículos, que falam sobre a vida de Jabes. Não tem outros versículos explicando outros contextos, como tem de Abraão, de Noé, de Moisés, né, de Davi e outros personagens. Não, tem só esses 2 versículos para nós extrair alguma coisa. Então, a gente começa a ver que ele pediu bens, ele pediu, dai-me terras, grandes extensões, proteja-me do mal, que eu seja na sua presença, e Deus concedeu o que ele pediu. Na verdade, se olharmos a grosso modo, seria isso, esses 2 versículos. Mas nós vamos tentar aprofundar o máximo possível aqui, meus irmãos. Glória a Deus. Primeiro ponto, Jabes, ele não pediu qualquer coisa para qualquer um. Jabes, ele pediu para o Deus de Israel, o Senhor dos exércitos. Ou seja, Jabes não pediu simplesmente por pedir, não. Jabes, ele sabia para quem ele estava pedindo. E se nós sabemos para quem nós estamos pedindo, nós podemos pedir o que nós quisermos, porque sabemos que temos um Deus grande, um Deus poderoso, que concede sim coisas grandes. Eu acho tremendo. Eu acho tremendo o pedido de Jabes, que ele não diz assim, ó, Senhor, me abençoa, porque só essa oração já seria excelente. Mas Jabes olha para Deus e diz, Senhor, abençoa-me muitíssimo. Senhor, eu sei que tu podes me abençoar muitíssimo, aleluia. Você pode pedir a bênção de Deus para a sua vida, mas você pode pedir uma bênção grande da parte de Deus. Você pode, como o pastor Félix aqui, o nosso grande pregador, ele pode chegar e dizer, Senhor, me abençoa, mas ele pode dizer, Senhor, abençoa-me nas minhas ministrações muitíssimo, usa-me muitíssimo, Senhor. Você pode pedir um emprego para o Senhor, você pode pedir um ministério abençoado para o Senhor, mas também você pode pedir para o Senhor, Senhor, abençoa meu ministério muitíssimo. Abençoa minha família muitíssimo, de forma grandiosa. Senhor, a minha aposentadoria está chegando. Abençoa a minha aposentadoria muitíssimo, Senhor, de forma grandiosa, porque eu sei que tu podes. Eu vi na tua palavra, tem uma oração do teu servo Jabes, que ele faz uma oração pedindo coisas grandes, e o Senhor concede coisas grandes para eles. E eu sei que eu também te conheço, eu sei que eu também te sirvo e posso pedir coisas grandes para o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Meu irmão, depois que eu aprendi essa palavra muitíssimo dentro da oração de Jabes, eu confesso que a minha oração mudou em muitas áreas. Ela mudou em muitas partes, porque no geral nós temos o hábito sim de dizer, Senhor, me abençoa. Uma das orações que eu mais uso não é uma reza, é uma oração, ainda que pareça ser uma reza. O pastor inglês, chamado Charles Spurgeon, ele dizia que toda a vida quando ele ia pregar,
ele só fazia uma oração, dizendo: Senhor, usa-me. Era a única oração que ele fazia. Enquanto os louvores estavam sendo entoados, enquanto o culto estava sendo dirigido por alguém, a oração dele era: Senhor, usa-me. Mas você pode também orar: Senhor, usa-me muitíssimo, Pai. Usa-me melhor do que o Senhor me usou ontem. Não é me usa melhor do que o meu irmão é usado. Um dos grandes problemas hoje da igreja contemporânea é querer ser parecido e ter o dom do irmão, e não querer ser parecido com Cristo e ter o seu próprio talento, o seu próprio ministério. Meu irmão, eu posso tentar imitar aqui todo mundo. Eu posso tentar imitar o pastor Celso, no jeito de falar, no jeito de orar. Eu posso imitar o pastor Félix, aqui no seu jeito de pregar, orando por cura, Deus abençoando. Mas ninguém vai ser melhor imitando o pastor Félix do que o próprio pastor Félix. Ninguém vai ser melhor em me imitar do que o próprio. Por isso que Deus usa a sua multiforme graça. Ou seja, Deus te fez de maneira especial e Deus vai te usar exatamente como você é. Deus vai atender a nossa oração em conformidade com aquilo que pedimos. Mas nós temos que entender que nós não podemos ser protótipos de outras pessoas, não. Nós devemos ser nós mesmos, a melhor versão de nós mesmos. Principalmente, agora eu entro aqui no contexto, na oração. Na oração. Responda para você mesmo, irmão. Quanto tempo faz que você dobra os joelhos e chora na presença de Deus? Quanto tempo faz que nós não dobramos os joelhos e dizemos: Senhor, eu não saio daqui enquanto eu não sentir Tua presença. Senhor, eu não saio daqui até o Senhor mudar a minha história. E a primeira lição aqui que eu aprendo sobre Jabes é que a oração, ela muda histórias. Jabes era um antes da oração que ele fez e era outro depois da oração que ele fez. O nosso Deus, meus irmãos, muda história através da oração. E como que eu faço para mudar a minha história se não for através da oração, meu irmão? Espiritualmente falando, eu não sei dizer. Mas eu sei dizer que quando eu oro, quando eu tiro um tempo para falar com o Senhor, se a circunstância da minha vida, ela não foi mudada, o meu interior, ele foi mudado. Eu posso até sair dali, talvez sem a solução do meu problema, mas eu saio dali mais confiante com o Senhor. E eu confesso para os irmãos que já teve várias e várias situações que eu estava temeroso no que ia acontecer. Mas quando eu fui para a oração, e quando eu levantei da oração, parece que a gente levanta um gigante. A gente levanta com o peito estufado. Não porque a gente é grande, mas porque a gente conversou com Deus. E daí você chega perante a situação dizendo: Senhor, eu fiz tudo o que eu podia fazer, agora é contigo. E eu estou confiante que eu sei que o Senhor vai fazer o que o Senhor puder pela minha vida. Glória a Deus. A história de Jabes, ela foi mudada. Não foi mudado o nome. Se você pegar Jacó, mudou o nome, virou Israel. Abrão, quando teve sua história mudada, mudou o nome, virou Abraão. Mas Jabes, foi mudada a sua história, irmão. Quer ter uma mudança de vida, meu irmão? Tem que passar pela oração. Tem que passar pela oração. E deixa eu falar outra coisa sobre oração. Também nós estamos falando da oração de uma forma de estudo, né? A parte espiritual e também na área de estudo. Oração, meus irmãos, na minha visão bíblica, fazendo uma análise de várias orações que teve na Bíblia. Oração de Ana, várias orações de Davi. Nunca é a extensão e sempre a profundidade. Não é a extensão do que você ora, mas a profundidade, a singeleza do coração daquilo que você ora e que você pede. Se você pegar uma oração do Pai Nosso ali, quando Jesus estava
no Monte das Bem-aventuranças, né? Você vai ver que são vários capítulos ali de Mateus, que vai ter o Sermão do Monte, e você vai ver que a oração do Pai Nosso, se você cronometrar, ela é curta, ela não é tão grande. Se você pegar a oração de Jabes e for cronometrar a oração que ele fez, meu irmão, não vai dar 10 segundos. Se você cronometrar a oração de Ana, quando pediu um filho, Samuel, dizendo que daria a ele, ali, né, para ser do Senhor, você vai observar que ela não era uma oração extensa, ela era uma oração profunda, com conteúdo, e era uma oração específica. Isso não quer dizer que nós não devemos ter um tempo, às vezes um pouco mais alongado de oração. Você vai lembrar do Sermão do Monte, quando Jesus sobe com seus discípulos para orar, quando seus discípulos dormem, ele vai dizer o seguinte: olha, vocês não conseguiram vigiar comigo nem somente 1 hora, ou seja, ele bota um prazo, como se fosse um tempo mínimo, para se tirar de oração, dizendo, olha, nós viemos aqui para passar a noite orando, e nem 1 horinha sequer você conseguiu vigiar comigo. Então tem sim a extensão da oração, mas é muito mais a profundidade, irmão. E o que você vai fazer com aquilo que recebe? Jabes, ele mudou sua história através da oração. Segundo ponto no texto vai falar que ele foi o mais ilustre entre seus irmãos. Quando eu entendo que está dizendo que os irmãos dele também eram ilustres, ou seja, ele era mais ilustre entre os ilustres. E nós, cristãos, nós devemos ser sim, o melhor que a gente pode ser, independente da área que a gente tiver. Lá ali no telão, Provérbios 22 e 29. Livro de Provérbios 22 e 29. Eu não costumo ler muitos versículos quando eu prego, porém no culto de terça sim, tá, irmãos? Culto de domingo eu só cito ali, está na Bíblia, irmão, está lá naquele livro. Culto de terça a gente lê o versículo, tá, irmãos? Porque nós estamos no culto de oração e doutrina, então a gente entra um pouquinho mais a fundo. Provérbios 22 e 29 diz assim: você conhece alguém que faz bem o seu trabalho? Saiba que ele é melhor do que a maioria e merece estar na companhia dos reis. Na outra versão está diferente. Eu vou ler como está ali na Almeida Revista Corrigida, né? Almeida Revista Corrigida. Diz assim, ó: viste um homem diligente na sua obra, perante reis será posto. É isso? Não será posto perante os de baixa sorte. O que quer dizer isso? Se nós fizermos bem o nosso trabalho, irmão, nós seremos recompensados. Nós estaremos do lado do rei, do lado do patrão, do lado daquela pessoa que tem uma maior posição. Aí, meu irmão, deixa eu falar um pensamento que eu tenho, que eu fico assim, às vezes indignado, quando a gente vê uma situação que tem um crente que não faz bem o seu trabalho. Estou falando de trabalho secular. A pessoa está lá trabalhando de atendente, mas não tem um sorriso no rosto. A pessoa está lá trabalhando, sei lá, numa produção e todo dia chega atrasado. Meu irmão, eu já dirigi empresa e pensa num trabalho que eu tinha, era com os crentes. Tinha uns crentes que davam trabalho, eu dizia, mas não pode, homem, vocês têm que ser exemplo dos fiéis. Está dizendo aqui, se você fazer bem o seu trabalho, você vai ter sua recompensa. Então nós, irmãos, independente aonde nós estejamos, nós temos que fazer a nossa parte bem feita. Eu gostei muito quando eu fui, agora no começo do ano, para a Inglaterra, e o pastor que eu conheci ali, um pastor, um homem de Deus tremendo, ele dizia o seguinte, eu trabalho fora. E qual é o horário do trabalho do senhor? 7 horas da manhã. Estou 8 anos no mesmo emprego. E 8 anos eu pego às 6 da manhã. Eu pensei, meu Deus, olha que testemunho. Se eu chego às 6 da manhã, abro a empresa, limpo tudo, dou comida para os peixes e faço tudo que tem para fazer, 7 horas eu vou começar a fazer os outros afazeres. Eu pensei, olha que testemunho tremendo de um cristão.
Mas todo dia, será que precisa, meu irmão? Precisa. A palavra de Deus não diz que se forçar nós caminhar 1 milha, nós temos que caminhar 2. A palavra de Deus não diz que se bater numa face, nós temos que virar outra. Então por que nós não devemos ser a nossa versão de nós mesmos, lá no nosso trabalho, aqui na igreja? Aí eu vejo pessoas dizendo, olha, vai acontecer um avivamento na igreja, vai estar chegando o avivamento, e o pessoal fala em avivamento, mas quando a gente chega no culto, o pessoal não está orando. Aí eu penso, que avivamento é esse que não tem oração? Avivamento, para ser avivamento, irmão, passa por esses 2 crivos, oração e palavra de Deus. Se não tem palavra de Deus, não existe avivamento. Se não tem oração, não existe vida na igreja. Aí vai dizer, existe avivamento, e você chega 20% orando, 80% conversando sentado. Aí você pensa, que avivamento é esse? Desculpa, meu irmão, isso não é avivamento. Há um tempo atrás, eu vi um vídeo na internet que dizia assim, o avivamento chegou. E vi muita gente dando soco no ar, e pulando, e fazendo algumas coisas. Eu pensei, que avivamento é esse? Pode ser qualquer coisa, menos o avivamento da Bíblia. Porque o avivamento da palavra de Deus, eles passavam noite orando. Eles passaram noite buscando ao Senhor, ensinando a palavra, partindo da comunhão dos irmãos. Esse é o avivamento. Isso é o que traz vida, irmãos. Não tem como a gente tirar a oração do avivamento. Quer mudar a sua circunstância? Entenda uma coisa, para nós mudar a nossa circunstância, nós temos que entender que existe um caminho para nós trilhar, e esse caminho é o caminho do altar. É o caminho de falar com Deus. Jabes, ele descobriu o caminho do altar. Ele disse, olha, para mudar a minha circunstância, para mudar a minha vida, eu tenho que mudar a minha oração, eu tenho que mudar o meu jeito de falar, eu tenho que mudar tudo. Então eu vou para o altar do Senhor, e lá eu vou conseguir aquilo que eu desejo. O caminho do altar muda a nossa vida, meu irmão. Aleluia. Glória a Deus. 1 Samuel 1, versículo 9 a 11. A oração de Ana. Olha que oração pequena, mas profunda, irmão. Pequena em extensão, mas profunda no espiritual. Profunda no conteúdo. Vai dizer o seguinte, 1 Samuel 1, versículo 9. Diz assim, certa vez eles estavam em Siló e tinham acabado de comer. Eli, o sacerdote, estava sentado na sua cadeira na porta da tenda sagrada. Aí Ana se levantou aflita e chorando muito, orou ao Deus, o Senhor, e fez essa promessa solene, dizendo, ó Senhor Todo-Poderoso, olha para mim, tua serva, vê a minha aflição e lembra-te de mim. Não esqueça a tua serva. Se tu me deres um filho, prometo que o dedicarei a ti por toda a minha vida, e nunca será cortado o seu cabelo. Ou seja, Ana tinha feito pedido do filho, mas ela queria um filho para ela. Ela não queria um filho para Deus. Você pode pedir coisas grandes, sim, bênçãos grandiosas, mas entenda uma coisa, de tudo aquilo que o Senhor colocar na tua mão, você será um simples mordomo, cuidando das coisas de Deus. Então, se você pedir uma bênção grande para o Senhor, mas prometer cuidar, mas para o Senhor, Ele pode te abençoar. O problema é que muitas das vezes Deus pode nos dar algo que vai nos tirar na presença de Deus. Tem pessoas às vezes que têm filho para idolatrar o filho. Tem pessoas porque tem filho não vem mais na igreja. Esqueceu as coisas espirituais. Orou tanto para que aquilo ali fosse acontecer, mas quando a bênção chegou na sua mão, não conseguiu compartilhar com a obra de Deus ou com o Senhor. Ana entendeu, dizendo, para aí, o Senhor não está atendendo minha oração, alguma coisa deve estar errada. Minha oração não é ruim, a minha oração é boa.
eu tenho intimidade com Ele, então eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou prometer para o Senhor que se Ele me der, eu devolvo para Ele. Se Ele me abençoar, eu também vou abençoar a obra dEle. Aleluia. Se você pede algo para Deus, para você ter o cuidado, mas isso for de Deus, é muito provável que você vai ser abençoado. Mas se você pede algo para Deus, para ser seu, é muito provável que você, talvez depois, como Agar, vai parar no deserto, nas coisas do mundo. Deus tem promessa para a nossa vida, meu irmão. Mas nós temos que entender que tudo que nós temos aqui continua sendo dele. Aleluia. É no altar que a nossa vida é mudada. Jabes quer dizer dor, o nome dele. Então ele já cresceu com esse estigma, né? Cada vez que chamava Jabes, lembrava, minha mãe me teve com muita dor, por isso colocou esse nome em mim. E daí eu aprendo outra coisa aqui, meu irmão. Que sempre para grandes perdas, Deus pode ter uma grande recompensa. Sempre que eu perco alguma coisa, eu tenho que pensar, ou eu devo pensar, que Deus sempre pode me dar o melhor. Deus sempre pode me abençoar. Aí você vai pensar o seguinte, mas eu perdi muito, pastor. Muito bem, você perdeu muito e Deus pode te dar o dobro. Mas é muita coisa, mas Deus pode abençoar de forma dobrada, assim como Ele fez com Jó. Jó perdeu tudo, mas ele era o homem mais rico do Oriente. O Senhor foi lá e deu em dobro tudo aquilo que ele tinha perdido. Ou seja, para grandes percas, eu posso ter uma grande recompensa. Glória a Deus. Você entende, meu irmão, que não tem perca que Deus não possa recompensar? Principalmente através da oração. Isaías, capítulo 61, versículo 7, vai dizer o seguinte, Isaías 61 e 7 vai dizer que em lugar da vergonha, vocês terão dupla honra, ou seja, o dobro. Em lugar da afronta, exultarão na herança recebida. Por isso em sua terra possuirão o dobro e terão perpétua alegria. Ou seja, em Cristo eu consigo ter alegria para sempre. E Paulo, na carta aos Filipenses, ele vai dizer o seguinte, olha, porque eu aprendi a estar contente em toda e em qualquer circunstância. Ou seja, felicidade não é um estado de espírito. Felicidade é um aprendizado. Eu decido aprender a ser feliz. Por isso que a felicidade, Isaías vai dizer que ela é perpétua. Porque quando nós temos Jesus, meus irmãos, quando nós temos o Senhor, nós aprendemos a ser feliz com aquilo que Ele nos dá. Porque o ser humano ele é insatisfeito por natureza. Se eu perguntar aqui, quer ver uma pergunta bem lógica aqui? Quem aqui essa noite quer trocar de carro, levanta a mão. Os homens. Quem quer trocar de carro? Trocar. Um ano mais novo? Quem quer trocar? Um SUV. Eu estou com um carro baixo, eu quero um SUV agora. Meu carro era, agora saiu um carro elétrico, né? Carro elétrico, eu quero um carro elétrico. Não, eu quero aquele híbrido plug-in, eu quero que é elétrico e tem gasolina. Eu quero, meu irmão, isso é natural. Todo mundo quer. Porque sempre vai ter um carro melhor. Aí Deus vai lá e te dá esse carro. O que vai acontecer daqui a um ano? Você vai dizer, eu podia ter um do ano, né? Já passou. Será que eles não pegam pelo preço da FIP ali, um pouquinho acima da FIP até? Sai uma promoção. Por quê? Porque nós somos insatisfeitos, irmãos, de forma natural. Por isso que Paulo vai dizer, olha, eu aprendi a passar fome e ter abundância. Aí ele vai dizer, agora sim, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ele não está dizendo que ele pode só coisa boa. Ele está dizendo que dentro da coisa boa e dentro da coisa ruim, ele é feliz do mesmo jeito, porque a satisfação dele está em Cristo e não na circunstância. Você está entendendo? Que a felicidade nossa, ela está em Cristo. E que o nosso desejo de hoje é a nossa insatisfação de amanhã, e assim vai continuar todos os dias da nossa vida. Você quer pintar a sua casa hoje? Deus abençoe que você consiga pintar a sua casa. Daqui 5 anos vai ter que pintar de novo. Eu quero trocar os móveis da minha casa, tudo embutido, já está velho. Ok, irmão, Deus te abençoe. Daqui 10 anos, troca tudo de novo. E se nós não aprendermos a ter a nossa satisfação em Cristo, nós nunca vamos chegar à plenitude da felicidade.
se nós não passarmos pelo crivo da oração, da intimidade com o Senhor, nunca nós vamos ter essa felicidade que Paulo falou que tinha, independente da circunstância. O que me traz a felicidade é a presença do Senhor. O que traz a minha satisfação, muitas das vezes, é saber que eu vou morar no céu. Porque às vezes eu olho aqui para a terra e muitas das vezes eu não tenho minha oração respondida, que nem a oração de Jabes. Quem dera eu chega aqui essa noite e dizer, olha, todo mundo que orar, que Deus vai abençoar muitíssimo, vai receber o dobro. Vai receber extensão de terra que nem Jabes, vai receber o dobro que nem Jó, vai ter a sua oração pedida que nem Ana, não é isso. Mas a oração, meu irmão, além de poder mudar a nossa história, ela muda a nossa alma. Ela muda o nosso interior. Aleluia. Glória a Deus. Outro ponto, meus irmãos, o resultado da nossa oração está inteiramente relacionado àquilo que pedimos. Mateus capítulo 7, versículo 8. Mateus capítulo de número 7 e versículo de número 8, diz assim: pois todo que pede, está fraco. Vamos ver quem vai receber. A gente faz promessa, o pessoal vai, né? Pois todo que pede, o que busca, e a quem bate, peçam, busquem e acharão. Batam. Ou quem de vocês, se o filho pedir um pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vocês são maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está no céu dará coisas boas aos que lhe pedirem. Agora a pergunta é, se eu sei que o meu Pai, Ele pode me dar coisas boas, por que que eu não peço coisas boas? Outra coisa, se eu sei que o meu Pai, eu posso falar com Ele a qualquer momento, e Ele pode me abençoar a qualquer hora, porque Ele rege o universo, por que que eu não falo com Ele? Deus, Ele não é um patrão que se você pedir todo dia aumento, Ele vai te colocar para a rua. Não. Deus não é o teu patrão que você tem que ficar olhando, né? Esperando Ele chegar, tomar um cafezinho dele, ver se ele está de bom humor, né? Eu não sei se você faz isso, mas se não faz, deveria fazer, né? Dá uma olhadinha lá em Esther, como é que ela fez para convencer o rei. Se teu patrão chegou, meu irmão, se ele está de mau humor, esquece. Esquece. Quer pedir alguma coisa para a esposa, mas ela não está naqueles dias, meu irmão, deixa para a semana que vem. Maridão chegou estressado do serviço, cansado, reclamando da vida, chutando cachorro. Você vai pedir as coisas para ele nesse momento, não vai dar certo. Mas com Deus não. Porque Deus, ele não tem sombra de variação. O nosso Senhor, Ele é constante, meu irmão. A qualquer momento você pode pedir, a qualquer momento você pode falar, a qualquer momento você pode orar, clamar, dizer, Senhor, eu estou aqui. Dizendo como Ana, dizendo, Senhor, não esquece da tua serva. Eu estou aqui, eu sou tua serva. Eu sou teu servo. Eu preciso de ti. Aí o próprio Deus vai dizer, olha, se vocês são pais, querem dar uma bicicleta boa para o filho de vocês, vocês dão. Vocês conseguem dar uma faculdade boa, às vezes, para o filho de vocês. Quanto mais eu não posso dar para vocês. O que Deus está falando aqui, o que Jesus está querendo dizer é o seguinte, meu irmão, vai para a oração. Vai para a oração. Porque tem coisa que na força não vai. E Ele vai dizer, olha, vocês batam e a porta será aberta. Aleluia. Vocês busquem e acharão. O problema é que tem pessoa que não sabe que busca, daí não consegue identificar quando encontra. Agora, se você sabe o que busca, sabe o que Deus precisa fazer na sua vida, na sua família, você pode orar de forma específica. Glória a Deus. Aleluia. A oração,
ela acalma a nossa alma. Filipenses 4:5. Eu vou ler bem rapidinho, irmãos, para nós caminhar para o final. Diz assim, Filipenses 4:6. Diz assim: não fique preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidas diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração, pela súplica, com ações de graça. Ou seja, o Senhor está falando, não fique ansioso por coisa alguma. Antes de ficar ansioso, vai para a oração diante do Senhor e apresentem seus pedidos. Aí quantos crentes que a gente vai dizer assim, eu estou ansioso. Nada contra fazer terapia, tá, irmão? Vai para terapia mesmo, é bom. Desafoga as mágoas, né? Chega lá, fala tudo, né? O psicólogo abre o leque ali e fala o que precisa. Mas em nome de Jesus, meu irmão, não vá para a terapia antes de você ir para a oração. Porque melhor do que o psicólogo é o médico dos médicos. Melhor que o psicólogo é o nosso Deus. E é Ele que está falando, dizendo, olha, você está ansioso, pega toda a sua ansiedade, coloque aos pés do Senhor. Coloque aos pés do Senhor, suplica. Ele vai dizer, primeiro ora, não recebeu, suplica. Mas lança a ansiedade, as preocupações sobre Ele. Deus usa os médicos. Deus usa os profissionais da medicina, os profissionais da saúde. Mas Deus também, às vezes, quer nos curar para nós ter o nosso testemunho. Aleluia. Quem ora, meu irmão, não tem medo de nada. Não tem medo. A gente, quando ora, aleluia, nós não temos medo. Última lição e eu termino aqui. Jabes, ele invocou o nome do Deus de Israel, dizendo, Senhor, se me abençoares muitíssimo, ou seja, não era abençoado muitíssimo na questão dos termos, e amplificares meus termos, as minhas terras, e fizeres que do mal não seja afligido. Eu peço que tu me conceda isso, Senhor. E o Senhor concedeu. Ou seja, Jabes, ele rompeu num período da sua vida com o passado, com o nome de dor, com o estigma e com a história. Tem muitas pessoas que às vezes na igreja querem ser abençoadas espiritualmente, mas a amizade é a mesma amizade quando tinha do mundo. E acha dizendo, não tem problema nenhum. Não é porque eu ando em roda de escarnecedor que eu vou ser escarnecedor, né? É mais sábio que a própria Bíblia, né? Que a Bíblia manda não andar. Aí a pessoa anda e acha que vai dar certo. Não, eu tenho que aprender, meus irmãos, a deixar o meu passado para trás. Eu tenho que parar de me vitimizar. Porque é muito fácil eu chegar aqui e dizer, não vou, esse negócio de orar, por quê? Minha família não é crente, meu pai não é crente, minha mãe não é crente. E daí eu começo a dar as desculpas, tudo relacionado ao meu passado. Não, nós precisamos romper com o nosso passado. Esquecer o que passou, esquecer o que ficou. Não dá para a gente ficar lá amarrado. Outro dia eu falando há um tempo atrás, outro dia não, muito tempo atrás, falando com um jovem, e ele tinha ali todas as fotos antigas das namoradas, e achava que estava tudo certo. Não, isso aqui é só amizade. Que só amizade, meu irmão? Quando você vê alguma coisa que teve um sentimento no passado, é automático, o inconsciente pulsar e trazer para a consciência aquele sentimento que houve lá. Então eu tenho que romper meu passado, eu tenho que deixar para trás. Eu tenho que muitos testemunhos da minha vida nem dá mais, porque tem pessoas que falam e parece que dá aquela sensação de prazer. Não, eu tenho que romper meu passado, dizendo, Senhor, eu sei que o Senhor tem o melhor para a minha vida, então me ajuda a romper com aquilo que não cabe mais para mim. E a gente fica vivendo a vida baseado nas dificuldades passadas. E deixa eu falar uma coisa para você, meu irmão. Muitas das vezes nós nem entendemos o que nós fazemos ou por que nós fazemos. Para encerrar aqui, para ver como a gente vive muitas vezes no passado.
eu sempre tinha em casa, na geladeira um pote de doce de leite. Sempre, irmão. E detalhe, tá? Sem querer fazer propaganda, mas tinha que ser Mumu, pastor Sidney, ou Tirol. Aquele escurinho, docinho de leite. Eu sempre tinha um pote lá de 500 gramas na geladeira e às vezes ficava seco. Isso durante anos, irmão. Na compra tinha que ter o potezinho de Mumu ou de Tirol. Aí até que um dia, fazendo dieta, tentando emagrecer, por que esse pote está aqui na geladeira? E eu fui orar a Deus e fui estudar para ver o porquê que aquele pote estava ali, o que aconteceu na minha vida. Eu tenho o hábito de me analisar. Aí eu lembrei-me que lá no comecinho, quando eu saí para a obra, irmão, eu queria comer um bombonzinho assim e não tinha condições. Eu queria comer um prestígiozinho ali, uma barrinha de chocolate, simples, só uma, mas não tinha condição. Aí o que eu fazia? Eu comprava um pote de Mumu, um pote de doce de leite, deixava na geladeira, que não tinha condições de comprar, era só carne moída e aquele docinho de Mumu que tinha lá. Na época a carne moída era barata, tá, irmão? Aí, o que fazia? Pegava uma colherzona, uma colherzinha pequena, né? Enchia bem e saía comendo, que nem criança pequena. E dizia, que maravilha, comi o meu docinho, a minha sobremesa. Não tinha diabetes, nem pré-diabetes. Aí o que aconteceu? O tempo se passou. E eu, às vezes, tinha um hábito de fazer a mesma coisa, mas eu tinha, às vezes, comido um chocolate, e tinha vezes que o doce secava na geladeira. E eu fiquei pensando, mas por que eu tenho um hábito assim de comprar isso aqui? Aí que na oração eu me lembrei. E o Senhor falou comigo, dizendo, meu filho, você precisa, a partir de hoje, aprender a confiar na bênção do Deus do hoje e no Deus de amanhã. Porque antes eu não conhecia o meu Deus. Então eu achava que tinha que comer tudo de uma vez só. Mas o mesmo Deus que providenciou o alimento bom de hoje é o Deus que vai providenciar o alimento bom de amanhã. Então eu não preciso agir com guloseimas e outras coisas mais, não. Eu tenho que aprender que o meu passado ficou para trás. Eu nunca mais, e confesso, irmãos, quando eu comprava aquele doce, inconscientemente eu dizia, eu não vou ter condições mais de comprar um bombom, eu tenho que ter, sabe aquela poupança de doce? Eu tinha minha poupança de doce, sendo assim, deixa lá, porque se amanhã eu não tiver condições de comprar um bombonzinho, eu tenho lá para me satisfazer. Mas entenda, se o Senhor te tirou de alguma dificuldade, meu irmão, esquece, você não vai mais voltar para aquele tempo. Para de ter medo de voltar ao passado, não vai acontecer isso na sua vida. E depois que eu aprendi isso, do porquê eu fazia o que fazia, eu disse, agora não entra mais aqui em casa. Não entra mais doce aqui em casa, pelo menos esse, né? Esse doce de leite não entra mais aqui em casa, porque esse passado eu rompi. Eu entendi que Deus tem uma nova história para a minha vida e eu aprendi que eu tenho que romper com o meu passado. Há um tempo atrás, quando eu estou comprar terno, às vezes eu via promoção de terno falhado, irmão, era R$70, eu comprava 5, eu tinha 10 ternos em casa. Dizia, não, deixa aqui, porque se amanhã eu não conseguir comprar, vai dar coisa errada. Hoje não, meu irmão. Hoje eu tenho no máximo 3, 4 ternos. Se eu ganhar o quinto, eu dou. Por quê? Porque o Deus que providenciou na minha vida, Ele vai providenciar amanhã e vai continuar todos os dias da minha vida. E eu aprendi que a oração é necessária. Outro ponto, crescer dói. Crescer não é fácil. Mesmo na oração e nas coisas espirituais. Para mim crescer nas coisas espirituais, eu preciso de renúncia. Por que Jabes foi um gigante? Por causa da fé dele e da oração. Se não fosse a fé de Jabes e a oração dele, a história dele não tinha sido mudada e ele não estaria aqui na palavra de Deus. Mas porque ele teve fé, porque ele orou, teve uma oração ousada, pediu para que Deus abençoasse muitíssimo. Hoje a nossa vida está sendo edificada pela vida dele. E tem muitas pessoas que vão ser edificadas pela sua fé, pela sua oração e pela sua vida. Porque vão olhar para você e vão dizer, essa mulher é uma mulher de Deus. Esse homem é um homem de Deus. Eu vou fazer igual. Se coloque de pé, meu irmão. Glória a Deus. Pode falar, irmão. Se for rapidinho, pode falar.